Senhor me livrará do mal, e eu terei disciplina caso eu me perca, caia em pecado, Ele me trará de volta. É a providência que protege, disciplina, provê, salva, livra. Nós teremos isso. Os cortes impactantes das ministrações do pastor Paulo Júnior são envolventes e profundamente relevantes, proporcionando reflexões que vão além do entretenimento, levando você a uma conexão mais íntima com o Criador. Ele te livrará do diabo, Ele te livrará das heresias, Ele te livrará do engano religioso. Cristo nos conduz em caminhos de retidão, veredas da justiça. Você confiou sua vida a Ele? Sim, então Ele vai te conduzir durante todos 2025 retamente. Ele te livrará das ciladas, dos laços, Ele fortalecerá o seu coração no dia da provação, Ele te sustentará no dia da tentação, quando vierem as armadilhas do inimigo, ou as inclinações da sua carne, seu pastor estará lá, para te guiar nesses caminhos retos. Judas 1, 24, melhor, Judas não tem capítulo, Judas 24, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria, perante a sua glória, aquele que é poderoso para vos guardar de cair. Quem é aquele que é poderoso para me guardar de desviar, de me cair? O Senhor, que é o meu pastor. Ele vai te guardar. Fique atento à voz do pastor, à palavra do pastor, à disciplina do pastor, porque ele vai te guiar pelas veredas da justiça e não vai deixar você cair. Agora, qual a garantia? Que eu não vou me desviar, que eu não vou cair? Ou qual a garantia que 2025 será um ano bom, com paz, contentamento, com gozo? O texto continua, verso: guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. A garantia que eu irei até o fim é pelo amor que Ele tem no seu próprio nome, é por causa dEle, da glória dEle, para exaltar a si próprio, é por causa da aliança, do pacto que Ele fez, do amor que Ele tem por Ele e do amor que Ele tem por nós. Essa é a garantia, o amor. Não foi por causa de vós que eu fiz isso, Israel, mas por amor de mim, o amor do meu próprio nome. Deus, para ser glorificado, Ele vai garantir que a nossa salvação, que a nossa provisão esteja conosco até o fim, por amor do próprio nome. Agora, tem uma coisa, estava indo bem o salmo, né? Estava uma delícia o salmo. Agora chega o verso 4. E ele nos antecipa. Estava muito bom, né, Sr. Lucas? Estava muito bom. Aí ele vem e fala assim para o senhor: mas em 2025, talvez o senhor, a senhora, você e eu, teremos que lidar com o dia mau. 2025. Adversidades, tribulações, provações. Talvez. Ou cedo ou tarde. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Veja só, Israel é um local cheio de relevos, de variações no seu terreno, cheio de vales e precipícios, que faziam muitas vezes o trajeto
desse pastor com o rebanho perigoso. Então muitas vezes eles atravessavam por vales e por precipícios. Quando o texto diz ainda que eu ande pelo vale, pode dar a ideia, talvez não aconteça, ainda que eu ande. Não, no hebraico a ideia é, e quando eu andar, porque vai andar, vai acontecer. Então o certo seria, mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte. Então aqui tem três perigos que eles encontravam aqui, nessa trajetória: vale, precipícios e penhascos; sombra, grandes depressões que eles atravessavam e as montanhas cobriam, não batia o sol; morte, os riscos constantes de morte, seja caindo pelo desfiladeiro ou com animais como serpentes e leões. Só que o salmista faz uma coisa aqui engraçada. Ele revela um negócio sombrio, horroroso. Vale, sombra, morte, precipício, vão passar. Só que ele afirma, eu não temerei mal algum. Mesmo se vier. Mesmo se um governo totalitário ocupar o poder. Mesmo se leis piores forem aprovadas, mesmo se o dólar não parar de subir, mesmo que enfermidades vier, mesmo que perseguições vier, eu não temerei mal algum. Como é que ele pode? É um paradoxo. Eu vou tomar injeção e não vou sentir dor, William. Vai faltar comida, eu não vou sentir fome. Eu vou passar pelo perrengue, mas não vou temer. Como é isso? Não temerei algum. Por que mesmo em um lugar tão perigoso não temerá? Porque, irmãos, mesmo cercados de tanta escuridão política, econômica, social, ideológica, espiritual, satânica, nós não devemos temer por causa dessa declaração bombástica. Não temerei mal nenhum, verso 4, porque tu estás comigo. E isso é tudo que eu e você precisamos em 2025. Tu, Yahvé, tu, Senhor, tu eu sou, nada mais, nada menos, ninguém outro senão tu estás, não estará, não esteve, estás no presente comigo. Tu estás, ou seja, na depressão eu passo com você, no penhasco, na sombra, nos vales, eu estarei com você. Por isso não há o que temer. Qual que você prefere? Livre sem Cristo ou preso com Cristo? Com a barriga cheia sem Cristo, com ela vazia com Cristo? Cheio de dinheiro sem Cristo, sem nenhum dinheiro com Cristo? Essa é a ideia. Salmo 84, 5, 7. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão nos caminhos aplainados, que passando pelo vale árido, faz dele uma fonte. Por que ele passa por vale árido e faz dele uma fonte? A chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante o Senhor. Por quê? Porque a força dele está no Senhor. Isaías 43, 2 e 3, quando passares pelas águas estarei contigo, quando pelos rios não te submergirão, quando pelo fogo a chama não te arderá em ti, porque eu sou contigo. O Senhor é seu pastor em 2025? Sim. Você vai passar pelo vale da sombra da morte, vai ter diversidade, desafio, tá? Eu não sei de qual ordem, mas grave. Não precisa temer mal algum, porque tu estás comigo. Ele não vai estar, ele já está aqui. Ele vai chegar primeiro que a adversidade, antes do vale, antes da provação. Ele está com você.
Ainda, por que não devemos temer os males de 2025? 2025, né? Promete, né? Veja as Forças Armadas, veja o cenário político, veja a economia, veja tudo. Mas mesmo assim eu não preciso temer? Não. Por quê? Em 2025 você não vai temer por causa da providência divina. Olha ainda o texto, verso 4. Porque tu estás comigo e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Entra em cena a providência de Deus em 2025. O que acontece? Por que ele usa esse termo? O teu bordão e o teu cajado me consolam. Para sabermos isso, temos que saber as funções do cajado. Um pastor, no antigo Israel, conduzia o seu rebanho, dezenas de ovelhas, com um cajado, uma vara, que ele ia conduzindo elas. Quais as funções? Primeiro, a ponta do cajado de muitos pastores era pontiaguda, funcionava como uma lança. Uma das funções dele era proteção, que infligia sobre os inimigos. Segundo, a ponta muitas vezes era envergada, e ela recolhia a ovelha que dispersava num buraco e trazia. Ela tinha o fator salvífico, salvador. E ela também, quando a ovelha era meio rebelde, o pastor dava uma no lombinho dela, para ela criar jeito. Ele tinha também o fator disciplinador. Mesmo que venham os males, tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam, eu terei proteção, o Senhor me guardará do mal, eu terei salvação no sentido de livramento, o Senhor me livrará do mal, e eu terei disciplina, caso eu me perca, caia em pecado, Ele me trará de volta. É a providência que protege, disciplina, provê, salva, livra. Nós teremos isso. O pastor está atento, com os olhos em nós. Nós não nos perderemos. Amém? Agora, algo interessante. Davi muda a metáfora, muda a figura. Ele estava fazendo uso da figura de um pastor, conduzindo o rebanho. Agora ele muda. Por que ele muda? Porque ele quer aprofundar ainda mais seu raciocínio. Então a figura do pastor não é suficiente. Ele vai mudar então para um convidado de honra, sendo recebido por um anfitrião. Verso 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Aqui eu vou rápido para não estourar o tempo aqui, por favor. Prepare uma mesa na presença do meu adversário, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Então, ele está usando a figura de um anfitrião, que está fugindo dos seus inimigos, de um hóspede, que agora está sendo recebido na casa do anfitrião com honras. Prepara uma mesa, a ideia é que prepara um banquete. Primeiro, o banquete foi feito para o anfitrião mostrar a importância do hóspede que ele está recebendo, o valor dele. Então ele recebe e prepara uma mesa farta, um banquete. 2025 é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer mostrar nossa importância, a importância que nós temos diante desse mundo. E como? Preparando uma mesa farta, nos honrando, nos abençoando, para mostrar para esse mundo que somos distintos, somos por Ele abençoados. Ele quer mostrar o nosso valor. Então Deus enfeita a mesa em um enorme banquete cheio de delícias. Ele nos honra, Ele nos exalta, para nos distinguir e dizer: esse é meu, esse é comprado por mim, esse tem o selo da minha bênção. E o texto continua:
Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. A ideia é que é inimigos de morte. Aqueles inimigos que estão tentando te destruir. O que é isso? Deus está te honrando. Ele vai abençoar, dar o seu melhor para mostrar que Ele é com você. E quanto mais buscarem o seu mal, quanto mais intentarem o mal contra você, mais Deus irá te abençoar, mais Ele provará a sua fidelidade a você. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele vai te distinguir do ímpio, do incrédulo, do perverso. Lucas 12, 32, não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou-lhes dar-vos o reino. Honra. E ele continua, veja só, verso 5, unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Nos tempos antigos, uma das maneiras de honrar um hóspede era quando o anfitrião recebia ele e ungia, jogava óleo sobre a sua cabeça, junto daquela mesa, tratando esse convidado com extrema honra. E depois ele dizia: o cálice transborda. Esse inimigo, ele fugia dos seus inimigos. E nessa época, quando o anfitrião recebia alguém, fosse quem fosse, inimigos ou amigos, se não fossem convidados, eles não entrariam na casa. Então ele estava lá comendo e estava tendo a cabeça ungida. E os inimigos, apesar de não entrarem, podiam contemplar. Então aquele anfitrião estava mostrando para aqueles inimigos: essa pessoa é especial e é por mim honrada. E o óleo também dava a ideia do quê? De proteção. Cálice transborda. Deus fará questão de mostrar para este mundo que você é dele e que você conta com a proteção dele. E nenhum daqueles que não forem convidados poderão entrar com o fim de te fazer algum mal. Ele vai ungir sua cabeça. O cálice dele transborda bênção, honra, separação, distinção. Mesmo em meio ao caos moral, político, social, financeiro, Deus há de fazer a tua igreja destacar. Não é que vai livrar ela de sofrimento, de oposição, de lutas, mas sempre haverá saída, provisão, sempre haverá para a igreja graça de Deus sendo oferecida. Agora, concluindo, Ele quer que tenhamos convicção na fidelidade dEle. Porque se eu pregar tudo isso sem fé, não adianta. Você precisa de convicção na fidelidade dEle. Veja o verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Agora é a conclusão do salmista. A conclusão dele, após discorrer todo o salmo, é: depois de ver o quanto Deus cuida de mim, eu tenho certeza, convicção na fidelidade, que pelo menos duas coisas vão estar comigo, ou duas coisas estarão comigo. Primeiro, bondade e misericórdia. Porque veja só, o verso 6 diz: certamente que bondade e misericórdia. Ele está certo, ele está convicto. Convicção na fidelidade. Então eu tenho certeza que duas coisas estarão comigo. Primeiro, bondade. Eu sempre terei, vamos contextualizar, em todo 2025 eu terei perdão, provisão, proteção, o cuidado de Deus. Por quê? Porque Ele é bom. Tenha certeza, meu irmão, esteja convicto
que em todos 2025 você contará com perdão, provisão, proteção e o cuidado. Certamente você terá disponível isso. E segundo, misericórdia. A ideia aqui é amor leal, amor fiel, amor inabalável. Ele não te deixará, Ele não arredará o pé de ti, Ele não falhará nas suas promessas, Ele não deixará de te amar.